Donald Trump ameaçou o Irã com medidas duras caso manifestantes fossem executados. Mas o presidente dois pesos, duas medidas enfrenta protestos dentro dos Estados Unidos. E lá está tendo gás lacrimogêneo nos protestantes e FBI na casa dos jornalistas. Como é que fica, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Bruna Bufara, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Bruna Bufara, nos Estados Unidos a gente tem até gente que protesta, que ousa aí se posicionar contra o ICE sendo assassinado na rua. Como é que é isso, né? Pois é, a gente tem o Trump ali com seu governo, sua própria polícia, matando seus próprios cidadãos, mas no Irã isso vira declaração de quase guerra? É sério isso? Esse laranjinha aí tá ficando cada vez ou mais caduco ou realmente cada vez mais autocrata. Vamos lá, porque as coisas estão tensas e o cenário geopolítico não nos dá nenhuma indicação de melhora. Olha lá, pessoal. Trump ameaça tomar medidas duras contra o Irã em caso de enforcamento de manifestantes. O presidente comentou relatos de que jovem de 26 anos será executado pelo governo iraniano, mas evitou dizer quais medidas poderão ser adotadas. Vamos lá. Ele disse aí que seriam medidas muito duras, tá? Isso ele falou numa entrevista à CBS News, comentando relatos de que o regime iraniano planeja executar um jovem que participou de atos contra o governo. Isso que ele comentou, essa declaração em específico, veio da organização humanitária curdo-iraniana Engal. Exatamente, Thiago. Que disse que Erfan Soltani, de 26 anos, seria enforcado na quarta-feira, hoje, depois de ser detido durante um protesto contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Segundo a entidade, autoridades informaram a família que a sentença de morte é definitiva. A família diz que Soltani foi preso em casa na última quinta-feira e não teve direito a advogado. Nessa entrevista da CBS News, Trump disse não ter conhecimento da decisão de executar manifestantes, mas fez alerta ao ser informado dos relatos. Vamos tomar medidas muito duras se fizerem esse tipo de coisa. Quais medidas poderiam ser adotadas? Ele apenas disse vencer. Ao explicar o que quis dizer com isso, citou exemplos como a atuação dos Estados Unidos na Venezuela e operações realizadas em 2019 e 2020, que resultaram nas mortes de Abu Bakr al-Baghdadi, então líder do Estado Islâmico, e de Qasem Soleimani, general iraniano. Trump mencionou o ataque dos Estados Unidos ao Irã em junho de 24 como exemplo do que seria vencer. Tudo isso aqui que ele usou, exemplos de vencer, são exemplos bélicos, são exemplos que resultaram em assassinatos, no caso da Venezuela, sequestro, e morte de civil. De civis. Exatamente. Uhum. E ele ainda falou, a ameaça nuclear iraniana foi eliminada em cerca de 15 minutos, assim que os B-2 chegaram lá. Aquilo foi uma obliteração completa. Ainda, Trump pediu que manifestantes continuassem protestando e afirmou que a ajuda está a caminho. O que também, pessoal, vamos lá, é uma coisa muito dois pesos, duas medidas, considerando que no anúncio dos Estados Unidos, o anúncio oficial da Embaixada dos Estados Unidos, eu até esqueci de botar esse link aqui, mas no anúncio oficial da Embaixada dos Estados Unidos, o primeiro tópico é saia do Irã tentando não recorrer à ajuda dos Estados Unidos e do seu governo oficial. Então, vamos lá, né? A ajuda está a caminho como? Venha para cá. Exatamente. Mas vamos aí para Al Jazeera, que está fazendo também uma cobertura ao vivo do que está acontecendo. E desde que isso tudo aconteceu, a gente teve aí um monte de updates, tá? E o último update que a gente tem é que talvez o Trump esteja ali amenizando essa retórica depois dele ter ameaçado o Irã, porque ele começou a repetir em algumas ocasiões que ele entende que esses assassinatos pararam e que não vão ter mais execuções ao longo do dia. Então ele repetiu esse comentário em algumas ocasiões, o que as pessoas que estão analisando os discursos, os diplomatas estão entendendo que, na verdade, o Trump quer se distanciar
desse discurso que ele fez mais cedo. Então, mais uma vez, a gente tá vendo aí o Trump jogando lenha na fogueira, testando quando ele pode fazer um ataque, tá? A gente tem aí um teste do como que isso aí vai colar. Não colou, então agora ele tá falando aí que ele tem fontes que ele não está citando, que estão dizendo que essas execuções pararam para se afastar dessa narrativa de endurecimento. E aí, assim, né? Quais são os passos para uma autocracia, né? Porque o que é o regime dos ayatolás, né? Vocês acham que é uma democracia onde as pessoas votam e elas chegam lá e votam no seu ayatolá? Não, não é. Mas o que a gente pode dizer de um regime em que o FBI entra na casa dos repórteres, em que jornalistas estão sendo processados, em que você está, né, não está reprimindo os seus cidadãos e que você assassinou um dos seus cidadãos única e exclusivamente por se opor a uma ação da ICE? Que regime é esse? Esse é um artigo aqui muito, muito, muito bom, que junta todas as questões aí e os passos do Trump para uma autocracia, mas eu trouxe ele mais como uma referência, porque na verdade a gente vai falar aqui do Poder 360, que é exatamente a questão do FBI faz buscas em casa de repórter do Washington Post. Tá tudo normal, tá tudo muito bem, tá tudo tranquilo na terra de Trump, né, Ana? Uhum. Tá super de boas. Super de boa. O repórter do Washington Post, o FBI fazendo buscas e diz que foi uma ação bastante truculenta. Hannah Nathanson, do Washington Post, pessoal, foi ali recebida pelo FBI. E aí a investigação tinha como alvo um administrador de sistemas, Aurélio Pérez Lugones, acusado de levar documentos secretos do governo para casa. Curioso, porque eu não sei se vocês lembram que quem levou também documentos secretos do governo para casa foi o próprio Donald Trump. Uhum. Quando ele saiu da presidência. E estavam lá em Mar-a-Lago. Enfim, né? Durante a operação, agentes confiscaram celular, notebooks e relógio Garmin da jornalista. Em dezembro de 25, ela publicou a reportagem Eu Sou a Informante do Governo Federal no Post e tem sido brutal. O texto conta a experiência dela cobrindo demissões em massa de servidores federais promovidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para implementar propostas do governo. Nathanson, que é a repórter, relatou receber constantes ligações e mensagens de funcionários públicos atuais e aposentados descontentes com a mudança. Investigadores disseram à repórter que ela não é o foco da investigação. O mandato afirmava que as autoridades estavam investigando um administrador de sistemas em Maryland, acusado de levar para casa relatórios de inteligência sigilosos. A chefe do Departamento de Justiça, Pamela Bondi, afirmou que o funcionário responsável pelos vazamentos à jornalista foi preso. A administração de Trump não tolerará vazamentos ilegais de informações sigilosas que, quando divulgadas, representem risco à segurança nacional do nosso país e aos valorosos homens e mulheres que servem à nação. Diferentemente do Brasil, a lei dos Estados Unidos não protege o sigilo da fonte de jornalistas em nível federal. A proteção depende de leis estaduais e pode ser relativizada em investigações criminais. No Brasil, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 14, assegura o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, especialmente para jornalistas. De novo, temos aí América Latina 1, Estados Unidos 0. A gente tem aí a mentira e a falácia dessa lei. Land of the Free. Enfim. Lembrando aí, pessoal, que Minneapolis, enquanto isso, está pegando fogo porque, literalmente, um agente da ICE atirou na cara de uma mãe que estava com o seu carro cheio de bichinho de pelúcia indo buscar seu filho na escola. Que agradável, né? Eu absolutamente não tenho nem mais como continuar, Ana, porque o que eu fico é completamente irritada com o que está acontecendo no solo dos Estados Unidos, porque a gente está vendo
A gente está vendo uma autocracia nascendo, o mundo inteiro está sentado apenas olhando enquanto eles já começaram a matar os seus próprios cidadãos. Exatamente, Bruna. Já passou do ponto, né, da gente, e eu já disse isso antes, a gente vai ter que continuar repetindo, já passou do ponto da gente dizer que os Estados Unidos não são mais um regime democrático. Os Estados Unidos estão hoje num regime de exceção, estão hoje num regime autoritário. A gente tem um presidente do país que diz que, olha, a regra é ele e a sua própria moralidade, diz que as leis não se aplicam, que é ele que decide. A gente tem uma polícia a mando desse governo, né? No caso, essa polícia de imigração, o ICE, que tem carta branca para fazer o que eles quiserem. E não é só o caso, né, dessa mãe, claro, que ganhou bastante atenção, especialmente porque é uma americana branca. Sim, a gente sabe disso, não é o único caso, chamou bastante atenção e não é, de novo, o primeiro caso, né, de violência do ICE nos Estados Unidos. E a gente tem, o que chamou muita atenção nesse caso também, o fato de que as pessoas questionaram, né? Pô, o que é isso? O que aconteceu? O cara ali atirou numa mãe que simplesmente questionou, né, o policial do ICE. E a gente teve integrantes do governo americano dizendo, não, tá tudo certo, esse policial não vai ter, não é nem policial, né, são uns capanga contratados, assim, não vai ter nenhum tipo de problema para ele, e essa mulher estava cometendo um ato de terrorismo doméstico. Então, assim, não dá mais, né, para dizer que nos Estados Unidos as pessoas têm terra da liberdade, né? Não tem mais liberdade para protestar, não tem mais liberdade para questionar, para filmar a polícia, para se opor às ações truculentas, não tem mais liberdade política, jornalista não tem mais liberdade de divulgar informações. Não há mais liberdade nos Estados Unidos. Eu sei, a gente pode se questionar se algum dia houve, mas a questão é, neste momento a coisa está completamente fora de controle nos Estados Unidos. Enquanto isso, diante do resto do mundo, os Estados Unidos se põem como a grande polícia do mundo, vão lá, invadem Venezuela, dizem que vão ficar governando mesmo, e é isso daí, ameaçam o Irã, e sim, o Irã também tem seus problemas, tá? Mas os Estados Unidos não estão em posição de se pôr como a polícia do mundo. Eu sei, nunca estiveram, mas hoje mais do que nunca não estão nessa posição e já passou da hora do mundo dizer, meus filhos, não dá mais. Não dá mais, vocês não têm moral nenhuma para falar de ninguém, para ir atrás de ninguém, para acusar nenhum país de violar direitos humanos, com o que eles estão fazendo com os imigrantes, mandando os imigrantes para a prisão e El Salvador sem qualquer tipo de processo, sem qualquer tipo de crime cometido pelas pessoas. A situação nos Estados Unidos é realmente calamitosa e o mundo tá tardando muito em reagir ao que está acontecendo lá. O mundo ainda está olhando para os Estados Unidos com um olhar que se olhava há muito tempo atrás, né, e acreditando nas mesmas mentiras, né, que se acreditou durante muito tempo, que eles estavam ali para levar a democracia para os outros países. Nem isso eles têm mais como fingir. Na Venezuela eles só falaram, não, o negócio é o óleo mesmo, é o petróleo. E foda-se, fica por isso mesmo, né, Bruno? Cara, fica por isso mesmo, o Trump tá fazendo o que ele quer, ele ataca o país que ele quer, sem qualquer tipo de autorização do próprio Congresso, ele sequestra líderes e é isso. E assim, são 6 procuradores federais que já se demitiram em Minnesota por causa do que aconteceu em Minneapolis, porque os Estados Unidos têm uma questão de que os estados podem seguir as suas próprias leis e os próprios estados não estão concordando com o que está acontecendo. Cara, mas a reação, o que me preocupa muito é isso. A reação ao que o Trump está fazendo internacional é pequena e dentro dos Estados Unidos ainda me parece pequena, sabe? A oposição lá tá falhando tardando. muito. Uhum. Tá tardando.
em realmente fazer alguma coisa. Para não mencionar também o fato de que o Trump está dando sérios sinais de declínio cognitivo, há muito tempo, e ninguém tá fazendo absolutamente nada. E aí você vê o que você tem, né? Você tem um cara em declínio cognitivo, com um poder bélico enorme nas mãos, com um poder econômico muito grande nas mãos, e fazendo o que quer, e o mundo e os americanos, né, que poderiam fazer alguma coisa ali internamente, tá todo mundo assistindo embasbacado. Até onde vai isso, a gente não sabe. Mas por enquanto ficamos por aqui, né, Bruna? Ficamos por aqui. Vamos lá, torcendo para que uma hora alguém perceba e diga que o rei tá pelado e faça alguma coisa aí, porque isso aí vai dar ruim, né? Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.